Hoje eu vou fazer um vídeo muito feliz, muito alegre, uma coisa pouco polêmica, tá? E vou falar o porquê que eu saí da igreja, né? Obviamente a gente vai estar falando de dízimo, novamente. Eu já fiz um dízimo, já fiz um dízimo, infelizmente, perdi meu dinheiro, mas eu já fiz um vídeo sobre dízimo que você não precisa ter visto aquele outro vídeo para ver esse, mas é interessante. Que é um pequeno, um curto, uma pílulazinha de um estudo sobre dízimo que eu fiz. Aí eu comento sobre a promessa de Jacó, eu comento sobre a parte em Hebreus, que em Hebreus fala que a gente não precisa mais dar o dízimo, porque a lei já é outra, o profeta é outro. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre o incrível, o prismático, o maravilhoso livro de Malaquias, tá? E é muito interessante, né? Como que foi roubado da gente, como que foi pervertida a palavra de Deus, né? Em nome do dinheiro, olha só, quem diria, né? Mas então, vamos pro texto, né? E aqui eu estou falando de Malaquias 3, versículo 7, né? Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Minha Bíblia, mágica, né? Já falei com vocês, né? Essa minha Bíblia que ela tem poderes incríveis, porque ela foi minha primeira Bíblia, então ela tem mais conhecimento do que a Bíblia de vocês, por ser minha, tá? Então assim, é um item mágico, né? Ela dá mais 10 de inteligência. Vamos continuar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas, né? Alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Inclusive é muito interessante como que é traduzido esse Senhor dos Exércitos aqui, porque, se não me engano, é um jeito diferente de falar Senhor dos Exércitos. E Malaquias, inclusive, é um livro interessante a se dizer, porque o Malaquias é um livro que nenhum outro cita ele. Mas eu vou falar um pouco sobre um pouco de contexto de Malaquias depois do texto, tá? Mas Senhor dos Exércitos aqui é Yehoá, sei lá. Mas é um jeito diferente, não é um jeito que normalmente se diz Senhor dos Exércitos. No hebraico é interessante, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu, essa parte você conhece, e vos derramar sobre a bênção tal, que dela vos venha a maior abstância, que é a parte de fazer prova de mim, né? E por causa de vós repreenderei o devorador, esse você conhece, né, amigo nosso, para que não vos consuma o fruto da terra, e vinde no campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sois uma terra deleitosa, diz o Senhor. Isso aqui é ok. Eu acho que já dá para parar por aqui, né? Tá. Vamos falar um pouco sobre o contexto de Malaquias primeiro. Ok? Malaquias, ele está ali no mesmo contexto ali de Neemias e tal. Nesse momento, o muro de Jerusalém já foi reconstruído. É o período de exílio israelita na Babilônia, tá? Então existe muito nesse momento aí de sincretismo. Os babilônicos, eles, como até conta no livro de Daniel e tal, eles tiveram essa questão de misturar muito a religião deles com a religião judaica, né, nesse caso. Mas há um ponto importante. Nesse caso aqui, então, Malaquias está falando para o povo judeu. Ele começa o livro, inclusive, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então, é uma coisa endereçada aos judeus, tá? Já entendendo essa parte, tudo bem. Agora, um ponto interessante a quem do povo judeu é endereçado essa palavra de Deus? É endereçado ao povo? Não. Como que a gente sabe disso? Contexto histórico, né? Todo texto tem o seu contexto, senão
texto jogado, né? Qual é o contexto dessa palavra aqui? O contexto era o seguinte: os sacerdotes recebiam o dízimo, recebiam as ofertas e não repassavam essas ofertas para os levitas. Então, e os levitas eram quem era os responsáveis de distribuir esse dinheiro para o povo. Então, os levitas eles pegavam e davam dinheiro, a comida, dinheiro muito pouco aqui, né, mas dava as coisas para as viúvas, para os órfãos, para a manutenção da igreja e etc. Então, os levitas eram quem distribuíam e os sacerdotes estavam pegando as ofertas e os dízimos e trazendo para si. Esse é o contexto de Malaquias. A palavra o devorador aqui, ele é a representação ou é realmente o demônio, né? Depende do jeito que a gente acredita e tal. Ele é essa pessoa, ele é essa figura que é a época da fome dessa época. Então, olha só o que estava acontecendo. É um negócio que é inimaginável hoje em dia. Tá? Os sacerdotes estavam enriquecendo, guardando as coisas para si, em vez de distribuir o que tem para as pessoas que têm necessidade. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Eu acho assim, isso é uma coisa, ainda bem que é 3.000 anos atrás, né? Porque se acontecesse hoje em dia seria um escândalo, né? Enfim. Então, toda vez que o seu pastor falar, trazei o dízimo às casas das ofertas, eu tenho certeza, e ele também sabe disso, que a responsabilidade dele dividir esse dinheiro a quem tem necessidade. E é isso que os pastores fazem hoje em dia, não é? Agora, contar um pouco da minha experiência pessoal, tá? A escola da filha do meu pastor é maior a mensalidade é maior do que qualquer salário que eu já ganhei. Isso é justo? E quem paga o salário dele era eu. Era o outro cara também, que ganhava salário mínimo. É certo isso? O dízimo sempre foi assim, como está em Malaquias? Não. No primeiro século ele não era. No tempo de Cristo o dízimo não era assim. No século II não era assim. Na igreja primitiva não era assim. O dízimo ele passou a ser obrigatório para quem não é judeu, né? Os judeus, inclusive, eles não têm essa obrigatoriedade, mas eles fazem por tradição. Ele passou a ser obrigatório quando a igreja se tornou Estado. E ele não é um dízimo dado com boa vontade ou por um compromisso cristão, não. Era imposto. Imposto que você estava dando para o Estado. Então, assim, e o seu pastor, ele não é mais burro que... Com certeza ele é mais burro que eu. Mas ele não tem menos informação que eu, não. Ele sabe disso tudo. Ele estudou para isso. Tá? Mas ele está roubando de você. É isso que está acontecendo. Não roubando literalmente, né? Mas roubando igual Malaquias fala mesmo. Ele está deixando de distribuir o dinheiro que era para você para guardar para ele. Para comprar o carro do ano todo ano. Eu uma vez participei de uma reunião, isso já tem uns 8 anos, tá? Que eles queriam dar um carro de 90 mil reais para um pastor, de presente de aniversário. Na igreja cheia de pobre. E as pessoas não percebem isso, cara. Isso não é uma coisa normal, não. Pastor não tem que ostentar. Isso está errado, tá? Mas eu acho que eu tenho que falar isso, né? E eu não estou falando daquele pastor da neopentecostal que fica pedindo dinheiro, não. Eu estou falando do pastor da Batista aqui de Barra de São Francisco, aqui de Mantena, o cara da Presbiteriana daqui de Barra de São Francisco, de Mantena, o cara da sua igreja. É dessas pessoas que eu estou falando, tá? Eu não estou falando daqueles cultos que o cara sai pedindo cartão, não. Estou falando da sua igreja mesmo, tá? Inclusive, esse foi, inclusive, falando sobre o título do vídeo, esse foi o motivo de eu sair da igreja, tá? Eu estava ensinando biblicamente às pessoas como a obrigatoriedade do dízimo era falsa. E é falsa. Biblicamente. Eu não estou inventando uma doutrina e tal. E é por isso também que eu me tornei o herege, né? Porque eu falo de doutrinas bíblicas e as pessoas falam que é heresia, né? É lógico que é heresia, né? Porque eles não seguem a doutrina bíblica, né? Eles seguem a doutrina do dinheiro. Mas enfim.
E agora, obviamente, eu vou deixar um recado, né, para os meus antigos pastores, que eu tenho muito carinho, né, e completo desrespeito. Eu desrespeito totalmente eles, né, porque eles não merecem. E eu também tenho, mas eu vou deixar uma mensagem para eles, porque eles também são meus irmãos em Cristo. Né. E agora, os sacerdotes, isso é Malaquias 2, tá? Se não ouvirdes, se não propuserdes do vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as suas bênçãos, e já tenho amaldiçoado, porque vós não podes isso no seu coração. Eis que vos compreenderei, corromperei a semente, e espalharei esterco sobre todos os vossos corpos, esterco sobre as vossas festas, e com eles vocês serão tirados. Então saberei que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, né, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei para que temesse, e temeu, assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardam conhecimento, e da boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviardes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corromperdes o conceito de Levi, diz o Senhor dos Exércitos.